Ontem à noite realizou-se o primeiro clássico da temporada. Futebol Clube do Porto vence o Sporting por 3-0. Um grande espetáculo de futebol. E antes de falar do jogo, dar a minha opinião, não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante. E aquele engajamento, o likezinho, e comentem aqui em baixo o que é que vocês acharam do clássico de ontem à noite. Futebol Clube do Porto que traz Otávio no 11 inicial. Eu pensei que o Porto iria usar a estrutura e a dinâmica de ano passado, o 4-4-2 com Otávio à direita e PP à esquerda, mas não foi isso que aconteceu. Não só a entrada de Otávio, como também a titularidade para Bruno Costa. Por parte do Sporting, o Sporting mantém a mesma estrutura. Ruben Amorim nunca muda o seu 3-4-3 ou 5-2-3, e a novidade passou por Morita, e isto porque Mateus Nunes foi vendido ao Wolverhampton a meio da semana. Uma frente de ataque mais móvel, nós já estamos habituados a quando não existe Paulinho, ele aposta em Edwards, Trincão e Pote formaram o trio ofensivo mais móvel, e vou dar então a minha opinião sobre aquilo que se passou na partida. E a grande diferença entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Sabíamos de antemão que no Estádio do Dragão o público é muito efusivo e que ajuda claramente e que carrega claramente a equipa de Sérgio Conceição. O desafio para Ruben Amorim seria muito difícil, ainda por cima sem Mateus Nunes, e há aqui uma pequena diferença no meio campo do Sporting, é que o Sporting precisa no meio campo a dois ter um jogador que rompe linhas, um jogador que transporte o jogo e um jogador que apareça nos espaços mortos, onde o Futebol Clube do Porto depois pode dar, e é nesse espaço que o médio tem que fazer a diferença. Neste caso, Morita e Ugarte, não quero dizer que são iguais, porque não são, mas nenhum nem outro consegue fazer o papel importantíssimo que Mateus tinha na equipa do Sporting. Sérgio Conceição mantém, ou seja, o losango. Em muitos momentos do jogo esse losango aparece, e hoje é mais um losango na minha opinião, porque PP não é Dani Loader e traz ao Futebol Clube do Porto o verdadeiro losango. O Porto começa com Oribe, que é o vértice do losango mais abaixo, e à frente, no outro vértice, temos então o PP, formando o meio campo com Otávio meia esquerda e Bruno Costa a meia direita. E acho que foi por aí. Ou seja, a grande vantagem do Futebol Clube do Porto foi no corredor central. Isto porque o Sporting tem apenas dois jogadores, precisa que um dos elementos da frente consiga fechar um pouco o espaço central, e isso depende sempre do lado da bola. Claro que se a bola estiver no corredor central, será um papel importante para Edwards fechar então a zona, o raio de ação de Uribe, e o Sporting tentar depois equilibrar em termos de numeração o corredor central, coisa que é bastante difícil por parte da equipa de Ruben Amorim, até porque o Porto trouxe muita intensidade e muita agressividade no jogo e fez com que o Sporting tivesse imensas dificuldades no corredor central. A grande chave do jogo esteve aí, ou seja, o Futebol Clube do Porto colocava 4 jogadores no corredor central e por vezes o Sporting com 2 mais 1 criava sempre essa dificuldade. Porto que atraía pelo corredor central e depois escoava o seu jogo para os corredores laterais. Futebol Clube do Porto que fez uma pressão inacreditável, a equipa de Sérgio Conceição a subir linhas conseguiu incomodar a equipa do Sporting. Sporting de Ruben Amorim que insiste numa saída de jogo bastante recuada, e o contexto muda, porque uma coisa é o Sporting a jogar contra uma equipa da Liga BWIN, outra coisa uma equipa daquelas que lutam pela manutenção, que estão naquele espaço a conquistar uma zona europeia. Outra coisa é jogar frente ao Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão, ou seja, uma saída de bola tão recuada faz com que o Porto avance, ganhe metros e vai incomodar essa primeira fase de construção do Sporting. Sporting com bola também percebia a estratégia de Ruben Amorim, até porque quando o Pedro Porro e o Mateus Reis desciam para receber bola, deu para reparar que o Futebol Clube do Porto tinha
uma estratégia que João Mário e Zaidu também reduziam esse espaço e a bola era metida nas costas através dos seus extremos, tanto de Pote como de Trincão. O Futebol Clube do Porto resolveu muito bem esse problema, que era um dos centrais, quando por exemplo o lateral do Porto reduzia o espaço, um dos centrais fazia essa cobertura nesse espaço e depois uma peça-chave no Futebol Clube do Porto chama-se Uribe. É o médio que depois desce e vai pertencer àquele setor defensivo do Futebol Clube do Porto. O Porto mantém a dinâmica depois, com o PP a ser o vagabundo, o PP que na primeira parte não teve tão bem como na segunda parte. Acredito que Sérgio Conceição tenha corrigido isso ao intervalo, até porque o PP na primeira parte dava-se muito à marcação e colava-se muito à última linha, à linha ofensiva do Futebol Clube do Porto, com Taremi e com Evanilson. Na segunda parte mudou, Sérgio Conceição deve ter corrigido o posicionamento de PP e foi aí que o brasileiro apareceu em grande destaque, numa posição um pouquinho mais recuada, a ser o verdadeiro vagabundo e em zona de finalização a aparecer na área para finalizar. Certo é que este losango para o Futebol Clube do Porto é positivo, porque dá uma importância maior aos corredores através de João Mário e através de Zaidu. Por parte do Sporting, uma grande dificuldade na parte ofensiva, porque este trio móvel pode funcionar, como eu já disse, num contexto inferior, mas sempre que é elevado para um contexto superior, acho que o Sporting precisava de mais alternativas na frente de ataque e acho que o número 9 continua a ser preciso na equipa do Sporting. Ruben Amorim tem outro problema, que é o meio-campo, não vai encontrar um jogador idêntico ao Mateus em tão pouco espaço de tempo, a não ser que ataque o mercado, mas o próprio Ruben Amorim já disse que o dinheiro que o Sporting recebeu será para equilibrar as contas, mas acredito que mesmo assim o Sporting vai ao mercado. Não parece que a formação hoje, estamos a falar hoje, não parece que a formação dê garantias à equipa de Sporting para conseguir lutar por títulos. A ver, vamos. Portanto, o futebol é o momento, hoje é uma situação, amanhã certamente será outra, porque é através da capacidade do trabalho que o jogador e depois a equipa vai evoluir nesse sentido. Hoje não parece essa situação e acho que o Sporting vai mesmo ao mercado. Uma primeira parte que o Porto dominou, o Porto subiu linhas, o Porto roubou mais bolas dentro do meio campo do Sporting do que o Sporting no campo todo. Portanto, isto é relevante, até porque o Porto faz muito bem essa pressão e é uma pressão muito bem identificada, ou seja, 3 na frente, que ocupa a zona dos centrais e PP na zona de Coates, e depois o meio campo a 2 com Morita e com Ugarte era encaixado com Bruno Costa e com Otávio. Isto ficava com que Uribe, nessa perspectiva, jogava de cadeira, a não ser que Edwards fosse cobrir esse espaço de Uribe, e o Porto conseguia então afunilar o jogo do Sporting, em que no fim da primeira parte há aqui há 2 lances que poderia ditar outro desfecho, e é onde aparece Diogo Costa, guarda-redes de equipas grandes, até porque não tem muito trabalho ao longo do jogo, mas quando ele aparece, eles têm que lá estar. E Diogo Costa fez 2 grandes defesas, faz com que o Futebol Clube do Porto saia para o intervalo a vencer por 1-0. Isto, eu no futebol não gosto de utilizar o se, e se, acho que o se mata completamente o futebol, mas é factual. Portanto, o Sporting tem 2 grandes oportunidades e aparece em grande plano Diogo Costa. Isto também temos que dar mérito à capacidade e ao trabalho do jovem guarda-redes português e do Futebol Clube do Porto. Na segunda parte, o Sporting entra melhor. Porquê? Porque, na minha opinião, o Sporting sobe as linhas e vai incomodar a equipa do Porto, conseguindo ter mais probabilidades de roubar a bola longe da sua baliza, o que faz com que tenha mais segurança. Acho que o Porto depois diminui um pouquinho a intensidade, fruto também das subidas de linhas da equipa do Sporting, mas aos poucos o Futebol do Porto depois foi aumentando outra vez essa intensidade,
colocar agressividade nos duelos e a partir daí o Porto começa a dominar outra vez o jogo. Portanto, o Sporting tem aqui dois momentos, final da primeira parte e início da segunda, mas depois o Porto volta a equilibrar. O que é certo é que o Sporting continua a ter oportunidades mesmo na segunda parte. O facto é que Diogo Costa volta à cena. Porto constrói, o Porto finaliza, faz o 3-0, há o quarto golo que é anulado ao Verón, muitas dúvidas nesse lance, mas no cômputo geral acho que o Futebol Clube do Porto foi superior à equipa do Sporting, e está provado no futebol que há sempre aquela pergunta: tu queres ter razão ou tu queres ser campeão? E muitas vezes as equipas têm que se transformar e trazer um pouco mais de pragmatismo para se vencer os jogos, porque jogar bonito nem sempre é possível, e então temos que achar sempre o caminho certo para as vitórias. Parabéns ao Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, equipa técnica e também aos adeptos que tiveram no estádio do Dragão. Não se esqueçam, a minha rede social, o Instagram, é a minha rede mais importante e é a rede que eu utilizo mais. E pronto, aquilo que eu vos pedi no início: subscrevam o canal, deem aquele like, comentem o que é que vocês acharam do clássico de ontem à noite entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting.